Bem-vindos a mais um Portais Urbanos, né? Dia do lencinho, apesar de que eu acho que o tema hoje, não sendo menos importante, né? É um tema que já tem sido bastante conversado em vários programas que nós já temos aqui, né? Mas, como a Aline sempre diz, traz um lencinho aí, porque são sempre histórias que a gente se emociona, né? Que história é a nossa bolha, né? Que faz a gente ver o mundo como ele realmente é. Hoje a gente tem um formato um pouco diferente, ali não pôde vir, mas nosso programa segue normal, tranquilo. E a gente vai falar de um tema muito importante, muito presente, que é sobre mulheres, sobre todas as questões que a sociedade impõe aí, sobre empoderamento feminino e tudo mais. E a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Érica. Tudo bem, Érica? Tudo certo? Tudo jóia, Vini. E você? Tudo em ordem, né? Bom, você é de Catanduva, você provavelmente, possivelmente já esbarrou em algum material que foi desenvolvido aí pela Érica. Mas, antes de tudo, quem é Érica? Olha, muito filosófica essa pergunta. É profunda mesmo. Sábado à tarde. A Érica é uma mulher de 41 anos que está muito engajada cada dia mais no tema empoderamento feminino. Né? Então, todas as questões que envolvem este tema, eu tô no meio. Ou eu me enfio nele, ou eu procuro me envolver de alguma forma. E aí, acho que já parte para a sua segunda pergunta, se é que eu posso. ou falemos mais sobre mim. Mais sobre você, o que você trabalha, o que você faz? Tá. Eu sou formada em publicidade, mas trabalhei muito tempo com jornalismo. Eu falo que eu sou a publicitária mais jornalista que tem. Eu fiz pós em organização de eventos, eu sou apaixonada em eventos corporativos, eu gosto bastante. Então, eu trabalho com comunicação há uns 20 e poucos anos, faz tempo que eu trabalho com isso. O que mais? Nascida, criada Catanduva. Legal, isso é muito importante. Já morei em outras cidades, mas por hora, há uns 7 anos eu voltei. Estou aqui em Catanduva, trabalhando na área e fazendo o voluntariado que eu adoro. Muito bom, viu? Então, além de gostar da causa e se envolver na causa, você é uma mulher que busca aí o seu espaço, né? Você provavelmente venceu infinitas barreiras que eu não tô tendo que vencer para estar trabalhando na comunicação, né? Eu presto serviço na comunicação aí, mas possivelmente eu não vivo os perrengues que você viveu para conseguir o espaço que você tem, né? Então, parabéns pela sua luta. Obrigada. Né? A gente tem que reconhecer isso. Infelizmente ainda funciona meio assim, né? A gente tem que dar parabéns pela mulher ter conseguido simplesmente trabalhar o que ela quer. Sair de casa e voltar viva, isso, né? Parabéns, você voltou viva. Uau. Caraca, nem te bateram na rua. Que absurdo. Exatamente. É esse mundo, né? Então já vamos pra questão fundamental. Quais são essas ações, né? Qual é esta ação que você está desenvolvendo juntamente aí com o Rotary, que tem essa questão também para falar. Isso. Então é assim, eu tenho uma amiga que faz parte do Rotary Clube Catanduva e um certo dia fazendo um trabalho voluntário, a gente estava super nessa vibe do empoderamento feminino, o que a gente podia fazer? E surgiu a ideia dessa oficina, que vai ser agora no dia 1º de abril, vai ser lá no Instituto Federal, das 9 ao meio-dia, para mulheres acima de 18 anos com o ensino fundamental completo. Essa oficina tem como objetivo incluir a mulher dentro do universo do mundo digital. Por vários motivos. Às vezes a mulher sabe fazer um bolo, mas ela não sabe mexer no Instagram. Ou como tirar uma foto para postar isso, para vender. Para ela ter uma renda dela. Que é uma forma de empoderamento. Claro. Mexer num computador, né? Entender como montar um currículo, por exemplo. Ela, né, buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Ou simplesmente mexer num aplicativo de celular pra ninguém fuçar o dinheiro dela, entendeu? Liberdade, né? Infelizmente, hoje liberdade é um produto. Isso, não é? Exatamente. E aí acontece de que, por ser um produto, você precisa ter o seu dinheiro pra ter essa liberdade. E o que acontece? A mulher, ela tem múltiplas jornadas. Então, às vezes, ela até tá trabalhando e ela tem os filhos, ela tem a casa e ela não tem o tempo. Ou nem... eu vou dizer assim, vamos dizer audácia, mas não audácia, porque às vezes a mulher não acha que ela pode, entendeu? Eu sempre falo isso, o empoderamento, dentro da palavra empoderamento feminino tem um verbo chamado poder. Não é
poder substantivo, é o verbo poder, eu posso. Então, eu posso aprender, eu posso mexer, eu tenho capacidade. Às vezes, as mulheres se sentem inibidas, né? Às vezes, até de perguntar, ou de admitir que não sabe, né? Ou achar que não vai entender. Mexer num aplicativo, num celular, num Instagram, numa foto, enfim. Então, a ideia, como um todo, é fazer essa primeira oficina, e a gente vai torcer para que dê muito certo, para que ela vire, de fato, um projeto lá no Instituto Federal, que a gente teve todo o apoio possível deles, tanto na estrutura como na ideia, eles foram muito bacanas. Então, a ideia é fazer esse primeiro, e pensando também nas mulheres, às vezes elas não têm com quem deixar os filhos. Então, a gente fez uma parceria com a Unifipa, a turma de pedagogia vai estar lá, e o Rotaract, que é o Rotary dos jovens, vamos dizer assim, que vão estar monitorando essas crianças, fazendo atividades na quadra, para que as mães fiquem tranquilas ali naquele aprendizado, naquele momento. Porque esse caso da mãe, né, é que aí que tá a grande questão de trazer o poder. Você falou do verbo poder. Porque a mulher não tem acesso ao verbo poder, mas ela tem acesso ao verbo não poder, ao verbo dever. Exato. Né? É tipo, você vê uma criança que não se comporta bem, a culpa é da mãe. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? É a primeira frase que sai. A criança segue exemplos do mundo todo. Todos nós somos responsáveis por essa criança, né? Essa criança que ela tem um comportamento violento, ela é um reflexo do mundo todo. Mas não, quem que a gente vai culpar, né? Sobre quem vai cair o peso da culpa? Da mãe. Ninguém nem comenta do pai, né? Cadê a mãe dessa criança? Ele é um personagem etéreo, né? O pai fica uma coisa assim, né? Pairando no ar. Isso, às vezes literalmente, às vezes de fato foi embora, né? Então, por menos deveres cair exclusivamente sobre as mães e sobre as mulheres, e mais poder mesmo. Sim. Que é sobre isso. Eu tenho exemplos familiares, né? A minha irmã, inclusive, ela não tá mais fazendo porque a correria, ela viajou, tá morando em Sorocaba, mas enfim, um grande momento da vida dela, ela estava completando renda, né? Fazendo dinheiro, porque minha família tem uma cultura culinária muito boa. Isso por parte de pai e por parte de mãe. Por parte de pai, eles... Que chato, né? Nossa, eu sou um erro. Coisa desagradável. Você é o erro da matriz. Eu sou um erro, cara, porque eu não cozinho nada direito. Eu faço malemar, tapioca, quem miojo. Cozinha precisa de quem aprecia. Isso, você faz parte do sistema. Entendi, senão eles não tinham razão de cozinhar. É isso. E aí ela resolveu fazer uns bolos. E essa questão, não tinha ideia de que o Instagram podia ser uma plataforma de vendas, né? Exato, uma grande vitrine hoje. A gente instruiu, na verdade, a gente não é mérito meu. A Aline, minha noiva, a Aline Leite, aqui do podcast, ela colou na minha irmã, falou, tem isso e aquilo. E a Aline, ela é a dona, né, a pessoa por trás da Mais Treinamentos. Ela tem um treinamento de Instagram, né? Então ela só colou nela e falou, você não quer fazer um treinamento, né? Fizeram meio que um bem bolado, né? Uma permutinha e tal, uma ajudou a outra. E aí ela aprendeu e, nossa, foi muito sucesso. E uma ação assim pode impactar economicamente. Com certeza. Porque mulher é também maioria em números. Sim. Né? Engraçado, teve um relatório recentemente do Fórum Econômico Mundial que colocou o Brasil entre 146 países. Nós somos o 94º em diferença, em desigualdade de gênero. Então, a gente está muito aquém do que poderia. Isso se a gente não entrar no mérito, né, do feminicídio e tudo mais, que é aquilo que a gente estava falando. Só da mulher chegar viva em casa já é um grande... Sim. né, uma grande conquista. Mas, enfim, a gente tem essa coisa da diferença salarial, homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, mas o cara ganha mais. Então, a gente quer combater isso. É uma ação muito pequena, muito simples, muito humilde, mas que tem como o grande objetivo esse, combater esse tipo de situação. Então, a mulher sentir que ela pode, ela vai a gente, né, promove o autoconhecimento, né? Então, ela vai se sentir capaz. A questão da busca de uma vaga no mercado de trabalho, da renda própria, de autonomia. E isso tudo faz com que ela
tem a autonomia de si, de escolhas, de isso. Então, claro. o cara me bate, ok, eu tô saindo de casa, eu tenho como me sustentar. Esse ponto é muito importante. Grande parte dos relacionamentos abusivos se tornam agravados pelo fato de que a renda vem do homem ali, do casal. Exato. Mas como que eu vou pagar a escola da criança? Como que eu vou comprar comida pras crianças? Né? Porque pensão não paga nem o refrigerante da hora do intervalo. Sim. Né? Se é que tem refrigerante, se é que tem intervalo. Né? Pensão hoje em dia não paga nada. Né? E ainda tem um que fala que a mãe vai dar um rolê com o dinheiro. Isso. Vai pagar um bronzeamento artificial. Com 100 conto pra criança. Tá ligado? E aí, a mãe tendo liberdade econômica... Isso. É um peso a menos. Não vou falar que alivia nem que salva. Ela tem liberdade de escolhas. É um peso a menos. Ainda que tem N outras variáveis nessa questão do relacionamento abusivo, que dá outro programa, inclusive já até falamos sobre isso, procurem aí nos nossos portais urbanos que foram ao vivo lá pra trás. Mas, de fato, essa liberdade econômica vai melhorar a qualidade de vida das mulheres. E tem, como a gente tava falando, impacto econômico na cidade como um todo, né? Não é Ela movimenta a economia local, né? Com certeza. Né? E a economia local a pessoa que vai pagar você no final do mês é a economia local. Sim. Né? Não é mágica. Né? A pessoa que fizer dinheiro aqui, o dinheiro vai ficar aqui. Sim. Então tem N impactos positivos, né? Você falou que vocês pensaram nessas ações e aí conseguiram algumas parcerias. E uma delas é o Rotary. Isso. Quando foi que o Rotary entrou nessa parada? Essa minha amiga, né, que é rotariana, a gente discutindo essa questão, ela é rotariana, e aí ela envolveu o clube dela. Então, pra quem não sabe, Rotary é um clube de serviços. Mas que serviços? Serviços comunitários. São pessoas que são engajadas, né, que têm vontade de melhorar a comunidade onde elas estão. E o Rotary existe nível global. E aqui em Catanduva temos 3 clubes, e um deles, esse que é o da minha amiga, que é o Rotary Clube de Catanduva, ela mostrou esse projeto, eles gostaram, aprovaram, e aí eles também começaram a se movimentar. Então isso foi ganhando corpo. Né? E aí eles também vão ajudar também na questão, lá no dia a gente vai ter sorteio de brinde, a gente vai fazer uma série de atividades, além do conhecimento que vai ser passado, vai ter um momento de dinâmica, de meditação, né? Vai ter um cafezinho. Então, a mulher tem por si só essa coisa do cuidar, né? Do acolher, do aconchego. Então, tudo isso faz parte. E o Rotary é muito bom nisso, né? Nessa coisa do acolhimento. Então, eles estão também engajados nisso. Então, você percebe que são vários parceiros para fazer acontecer uma única ação que a gente espera que reverbere. Eu estive dentro do clube 14 de abril. Não é o... Qual clube que tá apoiando vocês? Esse é o Rotary Clube de Catanduva. O Rotary Clube de Catanduva. Tem 3, né? Eles trabalham bastante unidos, né? Tem o contato um do outro. Dependendo da ação, eles fazem juntos. Eu estive dentro do 14 de abril e na última reunião distrital, né, que foi a da gestão anterior, eu tive a oportunidade de estar dentro dessa reunião e o que veio de cima, né, do presidente do Rotary Clube Internacional era sobre equidade, inclusão e diversidade. E essa parte da equidade, ainda que eu lembro que era um indiano, eu não vou lembrar o nome dele, que era o é um nome difícil. É um nome é difícil. É um nome indiano, começa aí. Já não entendo, não falo indiano, infelizmente. E aí ele falou muito sobre as mulheres, quando ele falou da pauta da equidade. Ele falou também de outras questões, como xenofobia, né, como os preconceitos que a gente tem, étnicos e tudo mais, mas ele enfatizou mulheres, porque inerente de país que é mais ou menos xenofóbico, inerente de país que é mais ou menos racista, todos eles, o machismo está presente fortemente desde o começo. É estranho, né? A gente pega historicamente, é ainda mais gritante, né? Antes de alguns preconceitos se querem passarem a se fortalecer e existir, o caso do machismo já era muito forte, sempre foi, né? E isso é algo que precisa mudar com muita urgência. Pessoas morrem diariamente por causa desse ódio aleatório que se tem sobre a mulher, que é inexplicável, é irracional, né? E é como a gente começou nossa conversa aqui, né? O mundo não pode ser um lugar onde a mulher precisa vencer
uma maratona para chegar no primeiro passo que o homem consegue dar, que é tipo ter um trabalho, né? Nossa, você precisa vencer aquela tia falando assim: mas você não casou? Mas você não tá, porque tem que casar bem, hein? Não tem? Sempre tem, mano. Toda família tem. Minha avó sempre falou isso pra mim. Eu ficava louca no dia do meu aniversário. Ela ia me dar parabéns, te juro por Deus. Ela falava assim: parabéns, felicidades, que você case com um homem bem rico. Eu ficava muito brava, muito brava. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu falo que eu sou feminista, não. Eu já era do empoderamento feminino há muito tempo que eu tenho essa bandeira, eu só não sabia que tinha esse nome. Né? Porque você teve que lutar muito. Sempre fui muito questionadora. Então, a minha família é muito machista, raizona mesmo, machista. Né? O dia que eu falei pro meu pai: viu, por que você não tira o prato da mesa depois que você come? Ele virou pra mim e falou assim: você não vai arrumar um trouxa pra casar com você. Então sempre foi muito forte dentro da minha família. Então isso é muito. E palavra, né? O poder simbólico de uma palavra impacta a vida de uma pessoa de um jeito que a gente não mensura tanto. E não mudou muito, porque eu dou aula numa escola aqui particular e março, mês da mulher, eu fiz uma roda de debate com ela, uma roda de conversa sobre empoderamento feminino. E na saída, uma delas me chamou: olha, não mudou nada, desde a minha avó. E ela contando que ela começou a namorar e a avó dela tava falando pra ela que ela tinha que aprender a cozinhar, que ela tinha que agradar a sogra, que ela não podia, né, criar. E isso ainda, caramba, nós somos medidas pela comida, porque a gente faz. Que peso é esse? Que medida é essa? Entendeu? E assim, a minha família, eu amo minha família, inclusive, é mais um dos privilégios que eu tenho, porque eu tenho uma estrutura familiar forte, que isso é muito raro, né? Eu sei porque, principalmente depois que eu entrei na faculdade, o impacto social mostrou isso com mais clareza, né? Eu sou formado em música e nem todo mundo que estava no curso de música, a família estava afim que eles estivessem ali, né? Sim. Então, pelo contrário, minha família sempre me deu suporte, mas o machismo é estrutural e ele é silencioso, às vezes só você não questionar te torna machista, né? E, mãe, eu amo você, tá? Não, minha mãe é super desconstruída. A gente sempre teve diálogo de tudo. Eu tenho uma irmã mais nova também, elas conversam de tudo mesmo. Ai, que delícia. Né? São amigas íntimas. Arrasou. Né? Então a minha mãe, ela teve um processo de desconstrução absoluto de quando eu era criança pra hoje, né? Minha mãe, minha irmã, minhas tias também. Mas no começo era muito assim, do ponto da minha prima, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, ela lavando a louça. E eu perguntava pra minha mãe assim: ô mãe, por que eu não posso lavar a louça? Ah, não, filho, pode jogar videogame, já tua prima acaba, ela brinca com você. Eu falei: não, mas eu não consigo? Que defeito? Tô ofendido. Qual defeito? Que é o problema? Aí, beleza, e nada, ela não, se eu pecava na louça, eu ficava pisca. Não, sai daí, vai brincar, vai estudar. Você tem coisa pra fazer, sei lá, inventava alguma coisa. Aí, né, a minha prima me contou a história que eu nem lembrava direito, depois eu lembrei. Que eu peguei... assistia TV Cultura, né? Aí eu peguei uma panela uma vez que eu queria brincar com a minha prima. Não é que eu era feminista, não. Eu queria brincar com a minha prima. Peguei uma panela, comecei a batucar na cozinha falando: criança não trabalha, criança dá trabalho. Que tocava na TV, eu nem sabia do que eu tava falando, nem sabia nada de machismo. Mas hoje, olhando tipo, depois, eu penso: caraca, era tão natural e minha mãe nunca viu isso como um problema. Pelo contrário, na cabeça dela eu tinha que estudar porque eu precisava de uma profissão, porque eu ia ter que sustentar uma família, e a minha prima precisava saber cuidar da casa, precisava saber fazer uma faxina, precisava saber lavar uma louça, porque ela foi criada assim, né? Hoje, não, minha mãe tá com outra cabeça, inclusive, desculpa te expor aí, mas eu acho que você deveria estar, na verdade, profundamente orgulhosa, porque pessoas da sua geração não passaram as suas metamorfoses, com certeza. Não passaram por essa transmutação. É muito difícil encontrar, né? E aí eu fico feliz de fazer esse relato de que é possível transformar também, mas é uma questão de questionamento. Eu acho que todo preconceito é falta de questionamento. A intolerância é falta de questionamento. É falta de perguntar: por quê? Por quê? Por que não? Por que não pode lavar? Por que não pode? Ele consegue. Aí eu fui morar sozinho, fazendo faculdade. Minha mãe já estava bem mais desconstruída, assim. Aí eu chegava no final de semana, eu terminava de comer, eu ia lá lavar minha louça, né? Porque apesar de ter sido mimado, a faculdade me desmimou. Aí minha mãe ficava ainda assim, sabe? Na mesa: o que você tá fazendo? Não, deixei que eu lavo. Eu durmo aqui também de final de semana. Eu como aqui, eu vivo aqui. Eu preciso ter a minha mínima manutenção doméstica, né? Você faz parte daquele núcleo. Exato. Qual é? Outro dia, juro por Deus, saiu uma matéria
Não era matéria, era um artigo falando que homens também podiam ajudar na louça. Tipo, e era numa mídia muito famosa. Eu não lembro qual era, de verdade, mas era numa mídia de larga escala. Eu falei, não acredito que a gente ainda tá conversando. Exato. A gente tem que ter esse tipo de debate, só que já tá pronto. Isso aqui já tá definido. A gente tá debatendo se a Terra é redonda de novo. Entendeu? A gente tá num caminho de... Aliás, agora fudeu. Você apertou o botão errado. Que a gente... eu vou citar a Rita Von Hunt. Conhece a Rita Von Hunt? Não. É uma travesti maravilhosa. É drag, chama drag. Cara, o canal dela, eu precisava fazer essa propaganda. Eu vou pôr em algum lugar aqui. Eu juro que na hora da edição eu vou ter essa paciência. Vou pôr em algum lugar o canal dela aqui pra citar, porque merece. É uma grande intelectual da área de cultura e sociedade, né? E ela fala muito sobre o discurso obscurantista que começa lá no Olavo, né? O discurso que ela chama de bolsolavista, só pra deixar no ar essa bandeira. E não é ela que cita, não. Ela cita o estudioso que fez um estudo sobre esse obscurantismo. Mas é muito patético como hoje a gente pega podcasts de pessoas, seres humanos, que falam assim: ai, se o homem lavar a louça, ele perde a energia masculina. Estamos perdendo tempo com isso, minha gente. Nossa, a gente cara. Vive ali, come ali, qual que é o problema? Mano, e assim, perde energia masculina. Tá tão difícil ser homem, né? Tá muito difícil. Eu consigo falar isso. Não, tá muito difícil. Se vestir uma roupa... Aliás, inclusive, eu tô de rosa. Se vestir uma roupa rosa, nossa! Não, então se eu trocar o pneu, eu não posso, porque minha energia masculina... Você vai perder energia feminina. Não dá. Nossa, que ridículo. Eu queria uma calculadora, um sensor pra medir essa energia. A gente precisa voltar pro empírico. A gente já tava em meta-análise fudida na ciência, assim, mundo acadêmico decolando. A gente com sonda em Marte, tá ligado? Aí tá debatendo se um homem pode ou não lavar louça. Que retrocesso! A gente com sonda em Marte, aí uma pessoa fala, não, mas a Terra é plana, certeza. Não. Não dá, cara, não dá. E é sobre isso, a falta de questionamento. Se a pessoa simplesmente se questionar, pô, mas e aí? Ele mora aqui. E por qual a dificuldade de ele arrumar o espaço que ele vive? Eu chamo isso de... A gente tá falando de liberdade econômica, mas eu chamo isso de liberdade doméstica. A minha família, que é essa união também, ela também me mimou muito sem querer, assim. Então, era do tipo assim, eu acordava, depois da faculdade que eu morei sozinho, isso foi muito louco. Porque eu acordava e eu ia escovar os dentes. De manhã, eu acordo, escova os dentes, voltava, meu quarto arrumado, mas o quê? O que aconteceu aqui? Veio um saci e arrumou esse quarto pra mim. Tinha minha irmã mais velha e minha mãe, que elas são, tem quase toque de organização, sabe? E quando eu cheguei na faculdade, no segundo dia eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o meu armário tá com defeito. Ela, como assim? Eu preciso de outro armário. Porque eu cheguei, eu pus a mala do lado do armário, fui pra faculdade, voltei, a roupa ainda tá na mala. E tem um rolê na pia também que não tá funcionando. Porque me criaram, assim, muito... não que me criaram mal, pelo contrário, né? Me deram muito acesso, me deram muita atenção, muito carinho. Mas era o formato. E tudo bem, ok. Era o formato. A nossa função agora é questionar esse formato e mudar pras próximas gerações. Sobre isso. Ficar sapateando no que foi, não vai adiantar, porque até pouco tempo a mulher não votava, né? Tinha o dote. Onde já se viu o dote? Tipo, para, você tá casando com a minha filha, vou te dar aqui um dinheiro. Que isso? Né? A gente era moeda de troca, então? Então tá, isso. Ok, foi assim, uma porcaria, ok. O que nós vamos fazer daqui pra frente? Eu penso assim, né? Senão já vai ficar sempre nessa coisa do vitimismo. Do vitimismo. Não. Então tá. Então, mulher, é isso. O que a gente consegue fazer? Então, oferecer uma oficina. Então, ter uma roda de conversa para incitar que as jovens questionem. Né? E aí, foi muito legal essa experiência, por exemplo, porque tinha uma menina na sala, depois a coordenadora me ligou para falar, eu até chorei. Uma menina negra, que vivia com o cabelo preso. Ela saiu dessa roda de mulheres, ela foi no cabeleireiro e cortou o cabelo do jeito que ela queria. E no dia seguinte ela apareceu plena no seu estilo. E falou que quem tinha que gostar do cabelo dela era ela. Isso com 16 anos. Se ela entendeu isso com 16, ela vai crescer se bancando. É isso. Entendeu? E aí teve uma outra menina também, que era de uma família muito, muito quadradona. E também foi falar pra coordenadora que era tudo que ela precisava ouvir.
E aí acho que provavelmente, coitada dessa mãe, desse pai, porque ela vai chegar em casa questionando. Boa sorte pra eles que lutem. É verdade. Mas essa é a função. Vamos perguntar, vamos questionar. Por que não pode? Por que, né? E só que aí, o que acontece? As mulheres mais velhas, que têm essa dificuldade, precisam... a ideia dessa oficina, tudo bem que é para as mulheres acima de 18, mas com um olhar muito carinhoso para essas mulheres que têm mais idade. Sim. Que tem essa dificuldade maior do questionamento. Porque é complicado se você cresceu assim. Você Isso. tem a teu prisma, a tua visão de mundo é completamente formatada. Assim, onde já se viu questionar pai e mãe, né? Exato. Antigamente, que isso? Cala a boca, senta aí, come. Criança não tinha opinião, criança não podia nada. E o primeiro setênio ali da vida, antroposofia. O primeiro setênio ali da vida, que é a idade da fantasia, a nossa base real é os exemplos de casa, são os cuidadores, né? Pai, mãe, etc. Tanto que ser educador pra essa galera, eu como educador de música, eu sempre tive muito medo, porque é um grande Ctrl-V. Você tem que ser exemplar, né? Ali no segundo setênio de vida, é a hora que você tá saindo da idade da fantasia. É a parte que a sociedade mais pressiona a menina. É a hora que a roupa da menina não pode ser mais igual ao do menino. Porque até os 5, 6 anos, você vê crianças vestidas iguais. No máximo muda a cor. Mas ali, dos 7 aos 14... Aí não pode mais. Aí tem que pôr brinco. Aí tem que pôr, tem que pôr maquiagem. Senta com a perninha fechada. Senta com a perninha fechada. Você é menina. Tem que começar agora. a fazer faxina. Nada contra o que torna as pessoas femininas. Na verdade, eu diria que isso não deveria ser singular de meninas. Porque todo mundo já apresenta maquiagem pros meninos também. Ué, não é? Eu brincava de bola com meu irmão. Sempre brinquei. Não muda nada, gente. Vê se alguém cobra isso do menino, de como ele tem que se vestir, né? Eu cresci com um patológico desapego estético, que me causou até alguns problemas em alguns lugares que eu devia estar mais bem arrumado. Mas porque não tem isso pra homem. Não tem. Você é homem, você veste o que você quiser, né? Você vai num lugar de roupa, um lugar chique, um lugar culto, as mulheres estão cada uma com um vestido mais vislumbrante que os outros. Se tiver igual, os vai embora da homens festa. São todos iguais. Pinguim. Tudo pinguim, tá todo mundo bem, tá tudo bem. A cobrança começa... E essa fase dos 7 aos 14 anos, que você está saindo do mundo da fantasia, você está definindo o que é real pra você. E é muito importante esse momento. Porque essa definição do que é real pra você, ela vai ser digerida ali dos 14 aos 21 e vai ser a sua vida depois. É muito difícil mudar isso depois. Eu entrevistei uma menina ontem, venezuelana, que ela tá morando em São Paulo já há um tempo. E depois entrevistei os pais. Foi muito interessante. Ela joga beisebol e ela é a posição catcher, que é aquela que recebe a bola. Ela foi eleita na categoria dela, ainda infantil, a melhor catcher do Brasil. E aí eu fui entrevistar a mãe dela. Nossa, e aí? Ela falou assim, olha, eu fiz 2 combinados com a minha filha, que ela podia jogar desde que ela se esforçasse e que ela estivesse sempre arrumadinha. A menina é catcher. Ela joga no meio da terra. Beisebol. Por que a menina tem que estar arrumada, meu Deus do céu? A preocupação da mãe. É essa cobrança. Sabe? Essa cobrança é absurda. Poxa, deixa a menina andar descabelada e ser feliz. Sem falar que a posição delas é um capacete. Pra quê? Mas a mãe falou isso várias vezes durante a entrevista. Ela tem que ficar arrumada, ela tem que ficar arrumada. Ela insistiu nisso. Mas é porque ela foi criada assim, né? Então, e aí reproduz na menina que já quebrou todos os paradigmas. Porque assim, lá na Venezuela, ela tava contando que aqui é futebol e lá realmente é o beisebol. O esporte, né, mais famoso. E ela tem um irmão mais velho que joga. Que não chega aos pés da menina. A menina foi lá, sabe, detonou e o menino, ficou no mediano ali. Ela é o destaque no esporte. Então ela por si só já quebrou. Já é revolucionária, né? Começa aí. Isso. E aí a mãe tá insistindo pra ela ficar arrumadinha. Quero ver, vamos ver onde vai dar isso. Que rolê. Não, mas é complicado isso, né? Porque aquilo que a gente fala, né? As palavras, ela tem um peso, né? Tem o significado, fica lá presente. Tanto que, né, desconstruir depois é muito difícil, mas é possível, né? Eu vejo, tal como minha mãe, muitas pessoas se desconstruindo. Mas grande parte disso é porque a minha mãe é uma pessoa conectada.
né? É uma pessoa que sabe usar as redes sociais, que ela tá vendo pessoas falando, aí ela conheceu nas redes sociais. Eu queria lembrar o nome da pessoa agora. Ela tem uma vez que ela falou que é a vida dela, que é a pessoa, que é uma mulher também, que ela é exemplar. Ela quebrou as paredes, ela se tornou uma referência pra mim pensar, não, eu também posso questionar, eu também posso me colocar nessa função, eu também posso pensar de forma mais direcionada pro que eu quero, pro que eu sinto, né? Então, além de outras questões, ser conectado ajudou ela muito. Isso lá em casa meu pai sempre fez questão que a gente fosse conectado, porque ele trabalha com isso, ele é programador, né? Então eu tinha 5, 6 anos, eu já sabia mexer no computador. E minha mãe também, ele falou, não, você vai aprender, vai dar certo e tal, né? Apesar de que o machismo estava construído ali, isso foi uma vantagem. E a ação de vocês inclui ao acesso digital, não inclui? Como assim você diz? Tipo, chega uma pessoa lá que tá querendo empreender, trabalhar, querendo... Uma mulher lá, ela vai ter que saber mexer nas redes sociais. Sim, a vai ter que saber o que é um Instagram, o que é um TikTok. Isso, como funciona. Lógico que no primeiro evento, a gente só tem 3 horas. A gente vai, né, colocar ali de uma maneira muito superficial. Mas, se a gente sentir que houve um engajamento e um interesse, aí a gente vai desenvolver isso de uma maneira mais... frequente, né? Isso. Com módulos e tudo mais. A ideia é isso mesmo, ensinar. Isso é muito importante, que foi como aconteceu não só com a minha mãe, mas acontece com muitas pessoas. Os momentos que a humanidade desenvolveu mais foi quando a gente tinha espaços para trocas de informações, né? A internet tem isso, e é uma faca de 2 gumes, mas a internet tem isso, né? Ali, esse ambiente que você está proporcionando, está trazendo várias mulheres com a mesma intenção. Exatamente. De buscar essa libertação, né? E aí você se torna símbolo de uma coisa maior, né? Você numa roda de pessoas que solta o seu cabelo e no outro dia vai de cabelo solto. Ai, aquilo pra mim foi uma redenção. Tá vendo? Falei, é isso que eu tô fazendo. Tá vendo? É isso que eu vim fazer no mundo. Imagina pra aquela pessoa que não é a organizadora, mas estava ali com receio, ver uma outra pessoa conquistar isso ali. Chegou como ela, isso, no mesmo ambiente, e conquistou isso. Ela pensa, eu posso. Exato. É nesse eu posso, o verbo poder que a gente fala. É sobre isso, né? Exatamente. Tem um filme que é tão bonitinho, eu não lembro o nome, mas é uma menininha que tem um tutor que ensina ela a soletrar, que ela participa de concursos de soletração, lá nos Estados Unidos, é uma gracinha. E ele tem uma fala, eu passo sempre essa cena para minhas alunas, ele tem uma fala tão bonita dela, que o nosso maior medo é de ser brilhante, de ser bom, porque a gente se questiona quem somos nós, né, para ser tudo isso. E quem somos nós para não ser? Por que não? E quando uma pessoa se liberta, ela dá o direito das outras se libertarem também. Isso é muito bonito. Não é? Isso então, é muito se profundo. minha estrela brilha, as outras também vão falar, a minha pode também brilhar. Olha que reflexão profunda. Vini, lembra de cortar isso quando você estiver editando. Porque a pessoa que falou, quem é você? É uma pergunta muito complexa. Aí, toma essa referência. Mas é verdade, não é? Assim, e ao mesmo tempo, é lógico, é a mesma coisa. Tem a faca de 2 gumes também. Né? Vamos ser bem pé no chão. Ao mesmo tempo que se você brilha, a outra pessoa fala, eu também posso brilhar. Mas tem gente que tá tão pra baixo que fala, eu vou desbrilhar o brilho dessa aí. Sabe aquela coisa? Porque o que acontece? A internet, ela te coloca dentro de uma bolha, né? A Cidade Feitiço luta contra essa bolha. Se você olhar aí, cada programa é um tema diferente para as pessoas estarem se informando das áreas das quais elas não necessariamente estavam procurando, né? A gente tem um pouco essa intenção. Porque a internet, ela vai colocar o que você acredita lá, o que te pôr na bolha do que você gosta de ver, e você vai ficar vendo retoricamente um único discurso. Mais do mesmo. Então, se você tem alguma opressão que você concorda, a internet não vai te trazer questionamento. Porque você não quer ver questionamento. Ela vai te trazer pessoas que concordam com você. E aí ela cria grandes abominações virtuais, né? Que aliás a gente tá falando daqui dentro, você tá vendo a gente numa plataforma
que tem pessoas que querem boicotar ela porque ela corta alguns discursos de ódio. Que ela fala, você tá defendendo esse discurso de ódio, sai da minha plataforma. Não é pra isso, não é isso que a gente quer. E aí cria-se até plataformas que dá trela pra essa galera. Mas é por causa disso, porque a bolha coloca você lá. Então, existe a chance de você ser, como fala, reforçado positivamente por estar sendo preconceituoso. E isso é um caminho errado, um mau uso da internet. É você deixar que o feed decida o que você vai assistir. Né? O TikTok faz isso, o Instagram faz isso, né? Por mais que as ferramentas do Google também fazem, a ferramenta do Google, eventualmente, eu noto que ela testa você. Ela te joga umas coisas que você não está esperando. Mas o Google também faz isso, porque não tem como você ganhar tempo de visibilidade se você não fizer isso. O cérebro humano precisa desse peteleco de dopamina, de coisas que você quer ver o tempo todo, né? Nem que seja vídeo de gatinho. Então, acontece isso. O mau exemplo, seu símbolo, que vai influenciar as outras pessoas a se oprimirem, né? Tem vários estudos sobre isso também. Mas isso torna ainda mais importante ações como a de vocês. Né? Porque vocês já estão lá pra isso não acontecer, pra não ser, pra estar como monitorar essa interação com o coletivo, né? Sim, a internet tem o seu papel, as redes sociais, inegável, mas nada substitui uma troca mesmo, né? Olho no olho. Você vê, o podcast, a gente tá aqui falando, mas a gente tá... Essa energia, essa coisa. E a mulher tem, é aquilo que eu falei no começo, ela tem por característica própria essa coisa do cuidar. Né? Tanto é que a área do cérebro da fala em nós é muito mais desenvolvido, né? Porque a gente tem isso, para nós é importante essa troca. Então, criar esses espaços em que as mulheres possam, de fato, trocar é extremamente importante, né? Para elas sentirem que elas não estão sozinhas. E o desenvolvimento empático também. A mulher, ela tem muito mais empatia que o homem. Acho que isso se dá ao fato de que a gente tem mais hormônio da imbecilidade. É o nome que eu dou pra testosterona. Você vê o cara herp-derp, né? O macho herp-derp. Ele você para num semáforo, parou 5 motos. Aí uma faz assim. Nunca é uma mulher. A necessidade de ficar se autoafirmando é masculina. A empatia, por sua vez, é muito mais feminina. Tem mais em mulheres, né? Porque a mulher, ainda mais quando se torna mãe. A metamorfose que acontece no corpo de uma mulher quando se torna mãe, a química sofre pra acompanhar, né? Nosso conhecimento em biologia sofre. A gente sabe tudo pra criar um humano in vitro. Não cria. O segredo da criação tá no corpo de uma mulher e por enquanto vai ficar lá. A gente não alcança, não adianta. Pode tentar, vai lá. Cria teu laboratório, não vai fazer, entendeu? Então é muitas coisas que vocês têm em comum ali pra compartilhar. Então essa empatia de ver outras mulheres nas mesmas situações e estar aprendendo, estar se desenvolvendo, é o paradigma ideal pra gente poder mudar aos poucos. Você falou que é uma ação pequena, né? Eu gosto de sempre levar pra mostrar o valor dessa ação pequena. É pequena pra quem? Né? É uma ação pequena pra quem? Pequena pra mim. Entendeu? Pra se sair de lá, de uma ação dessa, uma mulher transformada, já é um mundo, é um universo transformado, né? É uma vitória infinita. E olha, a gente acha, outra coisa que é interessante também falar, a gente acha que essa coisa do machismo, das dificuldades, é só em classes sociais menos favorecidas. Não é. Essa semana eu conversei com 3, 4 mulheres do meu entorno que não são, né, uma classe média alta, apanha do marido. Sim. Apanha. Sim. Aí você fala, essa realidade tá muito perto, tá muito próxima, não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver. Tem a ver com o mindset da mulher. Tem a ver com ela achar que ela não pode, que ela não tem capacidade, que ela precisa de um homem para ser validada, que sozinha ela não vai dar conta. Então, é essa mentalidade que a gente tem que mudar. Essa roda tem que parar de girar. Exato. Sabe o que você falou da mulher que ela tem que ser validada por um homem, que sozinha ela não vai dar conta? Sabe o que eu vejo muito comum em mulheres? Eu falo isso inclusive por causa das convivências das mulheres do meu cotidiano. Talvez fora da minha bolha a realidade não seja essa, né? Então é zero base pra falar o que eu vou falar. Mas é muito comum a mulher ter a empatia de quando alguém erra. A Aline faz treinamentos, né?
Ela treina diversos perfis, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas que super sabem mexer na tecnologia, pessoas que não sabem nada, enfim. Quando a pessoa comete um erro, tudo bem, a mulher explica, não, tá tudo bem, faz parte de um processo, tá tudo bem, né? A próxima vez você acerta, agora você aprendeu isso e tal. Quando ela erra, pra ela, nossa, é o fim do mundo, acabou tudo, né? Se a mulher ela conseguir se livrar do prisma da sociedade que não faz ela ter o carinho com ela, que ela tem para com o próximo, se ela simplesmente se olhar no espelho e tiver a mesma empatia que ela tem com os outros, consigo mesma, ela já vai transformar a relação dela com todo o resto. Exatamente. Por isso que, quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente está falando principalmente de autoconhecimento. A gente está falando de informação, de acesso, mas de autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, quem eu sou, até onde eu sou capaz, do que eu sou capaz. Então, é você se conhecer. E você se conhecendo, aí sim você se fortalece, se permite. É essa coisa do autocuidado, né? De saúde emocional. Não vou trabalhar nesse lugar, não vou prestar serviço para essa pessoa. Aqui em Catanduva, já prestei serviço para uma empresa. É muito interessante. Essa é uma empresa grande que o dono assedia, assédio moral, assédio sexual. E até então, eu tô vendo esse homem falando essas coisas pra mim. E fui levando na brincadeira, fui conversando. Um dia eu cheguei na sala, tinha umas 5 meninas. Falei, gente, pera lá. Fechei a porta, falei, isso acontece com vocês? Aí, menino, quebrou a bolha. A bolha estourou. Não, realmente, com todas nós. Falei, e vocês não falam nada? Vocês estão quietos assim? E aí eu abri uma coisa que tava todo mundo segurando pra si. Então, se é aquilo lá, se uma fala, é uma só que tem que falar. Aí, então é com você. Aí trocou, se fortaleceu, o que nós vamos fazer, como que vai lidar, e assim vai. Eu falo que é muito interessante. Eu viajo sozinha, eu amo viajar sozinha. E quando eu falo isso para as pessoas falam, que coragem. Que coragem? A coragem do quê, anjo? Você ir pra Europa e pra Pindorama é a mesma coisa. Só muda a distância. As habilidades que você tem que ter são as mesmas. Curiosidade, planejamento, organização. E tudo bem. E eu tava no ônibus pra ir pro aeroporto em Paris, e tava lotado esse ônibus. E eu com mochila, porque eu sou mochileira, eu fico em hostel, né? E eu tava cheia de coisa. Érica Aventureira. Eu amo, eu sou mochileira. E eu gosto de ir sozinha mesmo. Legal, foi legal. Eu amo minha companhia. Sim. E aí, um cidadão, menino, latino, ele ele pôs o casaco em cima da mão dele, ele abriu a mochila, ele conseguiu abrir a parte de cima da minha mochila, eu muito tapada, coloquei minha carteira na parte da frente da mochila, que eu já aprendi nunca mais. Tinha tudo ali, passaporte, dinheiro, cartão, tava a minha vida ali. Era a minha primeira semana, eu ia ficar 20 dias. Era a primeira semana de viagem, ele ia estragar toda a minha viagem. E assim, meu anjinho da guarda muito querido, eu tô vendo chacoalhando, quando eu fui ver, minha carteira já tava na mão dele. E eu fiz assim, peguei de volta. Reflexo. Peguei de volta, respirei, pus na mochila e virei de costas pra ele. A primeira coisa que eu fiz, meu intuito se eu ficar quieta, ele vai roubar de outra pessoa. Eu não posso ficar quieta. Isso. E aí eu falei em inglês assim, quem que fala inglês aqui nesse ônibus? Aí eu falei, este cara é ladrão. Ele tava tentando me roubar. Menino, virou empurra desse busão. Que isso? Deixa disso, né? E gente falando inglês, gente falando francês, e o menino latino, tá louca, o que louca? Dando uma de louca, né? Enfim, o menino ficou encantoado porque ele tava com a namorada dele. E aí eu fiquei, e era muito distante o aeroporto, e esse menino não descia do busão. Eu falei, a hora que eu descer, ele vai juntar com a namorada dele, vai me dar um cacete. Eu falei, eu tô ferrada. Aí eu vi uma menina com uma mala gigante, falei, óbvio que ela tá indo no aeroporto, eu vou colar nessa menina aqui. Colei nela, falei, você tá indo pro aeroporto? Ela falou, tô. Eu falei, posso descer com você? Porque aquele menino tentou me roubar. Ela falou, pode. Eu vi. Eu falei, não interessa que portão que você vai descer, eu desço contigo. Eu acho que ele me viu conversando com ela. Ele falou, bom, ela não tá sozinha mais. Mulheres, eu já fui direto em mulher. Falei, together, a gente junta, vai ficar junto.
ele desceu. E o abusado, além de tudo, da calçada, abanou a mão pra mim. No que ele abanou a mão pra mim, aí eu dei muito louco. Falei, vai se ferrar! É isso, todo mundo no olho, meu Deus! E eu com a camiseta do Brasil, tinha que ser brasileira, né? Representou Enfim, demais. e aí a menina desceu comigo. Ele desceu, graças a Deus, foi embora. A menina desceu comigo e tal. Obviamente, eu cheguei no aeroporto, me tranquei no banheiro, chorei. Por causa de nervoso, tensão, de até passar aquela situação. Mas enfim, tô contando essa história pra dizer o seguinte. A gente tem que falar, porque se eu tivesse ficado quieta, eu teria corrido mais risco. Né? Então, você tem que falar, você tem que se juntar com outra mulher, você tem que, né? Quem se cala tá permitindo que a situação, primeiro, piore pro seu lado e prejudique outras pessoas. Não pode, a gente tem que levantar a voz. Não vai não, meu filho. Aqui você não vai roubar. Sim. Sim, mesmo em 2 paradigmas você citou o fato de que tem que ser falado, né? O que transformou o seu ambiente de trabalho foi um questionamento. Lembra que eu falei que a ignorância, o preconceito, essas irracionalidades, elas se sustentam por falta de questionamento. É uma pergunta que estourou a bolha. Ele faz isso com vocês também? Isso. Pá! Quebrou no meio todo mundo. Foi uma questão. Cara, gerações e gerações sem essa questão. Era só uma pergunta, né? Por isso que eu gosto muito de Weber, que fez a Universidade das Perguntas no meio do positivismo, onde a galera só queria respostas, né? Ele falou, não quero artigo que tem resposta, isso aí você publica na outra academia. Eu quero artigo que me traz perguntas. Porque, mano, é isso que quebra as maiores irracionalidades que a gente tem. E quando você falou que da sua experiência no ônibus com o cara lá, que você fala que você gosta de viajar sozinho, gosta de companhia. Eu aprendi a gostar da minha companhia, muito mais fácil, né, pra homem, né? E eu gosto de fazer minhas coisas e tudo mais. E eu tava avaliando o quão mais fácil seria pra mim ter pegado esse ônibus. O quão desencorajado estaria, talvez, este cara de roubar um homem sozinho. Entende? Um homem sozinho. Eu andando na rua, na adolescência, eu reparava, se eu tô andando numa rua escura à noite, voltando do rolê, madrugada, tem, sei lá, 2, 3 meninas na calçada e eu estou indo, elas atravessavam. Não é porque eu sou um grande criminoso, mas eu posso ser, como elas vão saber. Exato. Entendeu? E aí eu compreendi nessa época, falei, eu olhei pra mim, berma, chinelo, tá ligado? Não tava me ajudando. Não é pessoal. A gente tem toda uma estrutura por trás, né? Eu não tava me ajudando também. Mas pensei, mano, nem tô muito errado, né? O que as pessoas achou que eu ia fazer? E aí eu fui entender, é só porque eu sou homem. A cada 11 minutos tem. Isso é esse dado de 2016, estou absolutamente desatualizado. Tende a estar bem pior, porque os anteriores a esse dado o intervalo era maior e estava diminuindo. Então, de lá pra cá eu não sei, mas a cada 11 minutos em 2016 ou 17, foi quando eu li, uma mulher sofre algum tipo de abuso. Pode ser físico, mental, psicológico, etc. A cada 11 minutos, né? Entende? Um homem não passa isso a vida inteira. E nas coisas mais simples, eu tava num barzinho aqui com umas amigas. Num barzinho super badaladinho aqui da cidade, chegou um cara com quem ela já tinha ficado há uns 2 anos atrás. Um cara com um amigo dele. E assim, na cabeça dele, ficou comigo, é direito meu ser um escroto. E aí ele sentou do lado dela e chavecando ela. E ela muito desconfortável. Muito desconfortável. E aí, assim, como a mulher não foi ensinada ou estimulada a falar não. E ela muito assim, e ele enchendo o saco dela pra ficar com ela. Eu mandei uma mensagem no celular, falei, você quer ir embora? No WhatsApp. E ela pegou o celular, não. E eu fui fumar, porque eu faço graça. Se falar que eu sou uma fumante, não sou. Mas eu gosto. Quando eu tô no rolê, eu pego um cigarro e faço a minha graça. Estava eu na esquina, este menino foi fumar. E tava eu, uma outra amiga, não a vítima, e este cidadão. Eu olhei bem pra cara dele, nunca tinha visto esse cara. Falei, você não percebeu que ela não quer ficar com você, rapaz? Você tá criando uma situação chata. Tá muito chato. Ele ficou vermelho. Se ele pudesse, já tinha me batido. E aí, não sei o que, nananã. E ela também não se posicionou. Sabe? Por
que ela não falou não? Isso porque ela já conhecia o cara, hein? Imagina. Nossa. E aí, ele fingiu demência, sentou e continuou. Aí, o que a gente fez? A gente foi embora do bar. Nossa. Tivemos que levantar e ir embora. Porque ele se achou no direito e ela não conseguia falar não. E eu era uma completa estranha. E eu falando, não virou nada. Ela que tinha que ter falado. Não adianta, não adiantou. É complicado. Aqui em Catanduva, numa época que eu saía, tão velho, nem eram os mesmos bares que tem hoje, né? Apesar de que alguns têm endereços semelhantes, não era outro paradigma. Mas eu me incomodava de ir em barzinho, sabe? Que tinha show e festa, né? Que hoje, que eu falei, mudou, não eram os mesmos bares que tem hoje. Por causa dos homens. Eu às vezes, eu queria ir num lugar só pra dançar. Só porque foda-se, porque eu não queria ficar em casa, queria sair pra dançar. E não é confortável você dançar num lugar que tem uma parede de urubu, que não tá nem curtindo a festa, nem acrescentando nada pra ninguém, tá só olhando as bundas das pessoas. Mano, eu olhava aquilo, eu sentia vergonha de ser um homem também. Eu falava, mano, não me identifica. Essa galera não me representa. Não me identifica. Aí, mano, para. Nossa, eu tinha ranço. Aí eu comecei, eu parei nesses rolês assim, né? Aí eu comecei a sair só em festa depois lá. UFSCar, né? Faculdade. Festa universitária era um pouco menos esse comportamento, pelo menos no ambiente que eu estava lá na UFSCar. Também fui em alguns rolês da Unesp e tudo mais. Quando eu voltei pra Catanduva, eu fui em algumas festas gays só. Né? Ai, que adoro, a melhor balada que tem. Ninguém mexe com você, todo mundo dança até o chão e tá todo mundo curtindo mesmo. Sim, eu podia ir e assim, se tem uma galera que sabe o que significa respeitar a orientação sexual do amiguinho. Verdade. É essa galera. Verdade. Mano. Porque essa galera sabe o valor disso. Né? Então nunca passei por nenhum constrangimento. Pelo contrário. Né? Ela podia dançar à vontade, conversar com quem eu quisesse à vontade, não ficar aquele bom de urubu. Né? Eu ia com umas amigas minhas, não ficava dançando com a minha amiga, tendo que falar, nossa, pera, dança pra cá, porque tem um macho escroto ali. Isso. Né? Tem outro ali. Tá difícil, chato pra caramba. Né? Então, a gente precisava se tocar, os homens precisavam se tocar, né? A gente falou isso num programa também de portais urbanos com a Montserrat. Foi a Montserrat? Acho que foi a Montserrat. Que tava falando que é uma associação que trata das mulheres. Você cuida das mulheres, dá lá um aconchego, um aconselhamento, um tratamento psicológico e devolve ela na casa do problema. Ninguém cura onde se adoeceu. Cara, exatamente. O problema não é a mulher. Quem precisa de ajuda é o doente é o homem. Não é o doente, é o homem. Então, ela só precisa sair dali, na realidade. Não, mas às vezes nem é isso. Às vezes ela sair dali vai vir outra pessoa sofrer a mesma questão. Ah, ok. Né? Aí ela falou que a Montserrat, ela tem uma ajuda, tem um nome essa linha lá. Elas predam esses caras pra falar, vamos sentar, vamos conversar. O que tá acontecendo? Por que você fica se autoafirmando? Por que você precisa disso? Né? Porque eu acho patológico nos homens, né? Dar essa liberdade econômica é um primeiro passo para gerar esse ambiente de questionamento e impactar a raiz do problema, né? Vou fazer aqui um parênteses necessário também. Os homens também foram criados de uma maneira errada, não sei, mas também machista. Eles também sofrem com machismo. Então eu vou falar duas coisas. Primeiro, eu acho que o homem acha que machismo, que feminismo é contra homem. Na realidade, o feminismo é pró-mulher. Ponto, só isso. Não tem nada contra homem. Mesmo porque, aí é o meu segundo ponto, eles também sofreram com isso. Do homem não chora. Sabe aquela coisa? Do homem tem que ser pegador. E às vezes o cara não é. Entendeu? Nem quer ser. E, sabe, o cara é monogâmico, tá feliz. Então, assim, o homem também sofre esse tipo de preconceito. Então, às vezes, esse tipo de trabalho, de sentar e conversar com o cara e também mudar o mindset dele. Antes, você pode chorar, você pode ter dificuldade, você pode mostrar a sua fragilidade, né? Você também pode. Ele também pode. Não precisa, né? Você pode ficar com uma mulher só e não ser considerado nada, além de uma pessoa saudável. Se você
você for hétero, tá tudo bem vestir rosa. Sabe? Essas tá tudo bem coisas. chorar no Titanic, tá suave, Isso, suave. eu tenho um amigo, eu acho lindo. Eu tenho um amigo em São José do Rio Preto que ele faz roda de homens. Pra isso. E agora ele tá fazendo dentro das empresas. Que, por exemplo, tem uma empresa lá muito legal. Vai começar, eles começaram a contratar mulheres para alguns setores daquela empresa. Então, antes das mulheres entrarem, eles fizeram uma roda de homens para sensibilizar os caras para questões de machismo. Tipo, cara, isso é muito. Olha a muito mentalidade, né, da empresa. Isso é brilhante, isso é incrível. E é para criar um ambiente saudável, né, entre todo mundo e tudo mais. E aí os caras fizeram dinâmicas de escrever frases machistas que eles falam e não percebem. Porque às vezes é tão automático. É construído, né? O cara não percebe, às vezes. Não é maldade. Tem cara que é escroto. Tem macho tio do Campari? Tem. Tio do Campari. Mas também tem o cara que não percebeu, ele não tá ligado nesse tipo de coisa, porque é estrutural, porque é repetitivo, porque ele tá só repetindo um comportamento já pré-estabelecido. Sim, faltou o questionamento. Isso, ele não se questionou. Mas de repente, se alguém falar, meu amigo, você já parou pra pensar que essa frase sua não tá... E aí? Não, continua. Que essa sua frase é machista, que ela pode ser agressiva, desse tipo, o cara vai falar, puxa, é verdade. E tudo bem. E vamos crescer junto, vamos aprender junto, né? Então, às vezes, também tá faltando isso só. E aí se toca, né? Acontece muitas vezes, né? Porque a gente tá em uma permanente desconstrução disso, porque é muito mais... É muito maior do que parece a questão do machismo. Ela tá nas pequenas, nas miudezas, né? E N vezes, quando eu consigo vencer alguma coisa desse gênero, consegui em alguns momentos da minha vida, e eu fui me transformando em alguém menos tóxico, etc., eu costumo falar que é o mínimo. Respeito é o mínimo. Na minha cabeça ainda é o mínimo, né? As mulheres no feminismo luta pelo mínimo, luta só por respeito. Não é que, nossa, o feminismo quer destruir homens, não é isso. Não, feminismo quer respeito, é só isso, é o mínimo de civilidade humana básico. E aí, quando levanto esse discurso, apesar de parecer profundamente racional, eu desconstruo uma possível vitória, que é difícil enxergar dessa forma, de alguém que se desconstruiu. Uma vez, um homem me corrigiu, né? Ele falou, não, você não pode falar isso. Né? E eu fiquei tipo... Oi, né? Ele não é o mínimo. Foi difícil pra caramba eu conseguir entender que eu era machista pra eu começar a mudar. Tá. E você vai falar que eu tô fazendo o mínimo teu cu. Eu falei, ele é o mínimo aqui, cara. Todo dia lutando pra entender que eu tô sendo babaca em algum momento. E eu preciso parar de ser babaca. E aí você pega todo o esforço que eu tô fazendo e chama de mínimo. O mínimo cacete. Eu falei, caraca, é verdade. Às vezes pra ele é muito verdade. Mesmo porque, né, apesar da minha família ter sido, em alguns momentos, como eu apontei nesse programa, ter tido comportamentos machistas, né, não é assim. Eles me deram acesso à informação, eles não me oprimiram. Pelo contrário, eles me deram a possibilidade de ter bons estudos, de ter acesso à internet para pesquisar, conhecer, entender. Eu comecei a trazer questionamentos porque a minha família me projetou o hábito de leitura, o hábito de buscar cultura, né? Então, para algumas pessoas é um inferno sair disso. Então, apesar de ser o mínimo, racionalmente, logicamente, eticamente ser o mínimo, é difícil. Então, a gente não sabe a realidade da pessoa também, como ela foi criada. A luta do feminismo, ela é pros homens também, porque o homem tem que pagar todas as contas da casa. A responsabilidade da família é do homem. Isso. Porque o homem não pode fraquejar. Quem que vai pagar a conta? É só o homem. Exato. Gente. Então não funciona assim, meu. É igual. Sim. Então, você falou com toda razão, né? Fica aqui uma dica para homens e mulheres. Tem uma série no Netflix chamada Machos Alfa. Machos Alfa. É muito engraçada. São 4 homens tentando se desconstruir. Porque as mulheres deles já estão. Uhum. E eles estão tentando acompanhar perdidos, coitados. Dá até dó, dá dó. Porque você percebe que há uma boa vontade. E assim, rende muita risada e muito questionamento e muita reflexão. Olha, foi uma grande sacada. Quem puder, assista. É muito divertido. Machos Alfa no Netflix. Machos Alfa no Netflix, exatamente. Tá, então vocês estão fazendo essa ação. É uma ação voluntária. Isso.
E eu queria saber duas coisas. Como que eu faço para participar dessa ação se eu sou uma mulher, 18 anos mais, e quero ir lá aprender coisas, quero deixar meu filho ir estudar e me aprimorar? Ou como que eu faço para ser voluntária e poder estar lá, né, ajudando essas mulheres, né, dando a minha experiência, o meu know-how, a minha expertise para passar para frente, para ajudar, apoiar vocês nessa ação? Tá. Para se inscrever, as mulheres podem ligar lá no Instituto Federal, no 3524-9718 e fazer a sua inscrição. A gente tem um link também, mas acho que o telefone nesse caso é mais fácil, para quem não tem o traquejo digital. E para ajudar, pode ligar para mim mesma, né? Eu vou deixar aqui meu celular, então é 99663-1070 e me procurar, que aí serviço sempre tem, né? Sim. Seja para ajudar ali no coffee ou a receber as mulheres, todo tipo de ajuda é muito bem-vinda. Existe a chance dessa ação voltar a acontecer, se estruturar e se transformar num projeto? A ideia é essa, na realidade. Essa primeira oficina é para a gente sentir essas mulheres, o que elas precisam, o que elas querem aprender. E a partir daí, se houver realmente um engajamento, aí a gente desenvolve outros encontros, né? Vira um projeto mesmo, com módulos, com um curso. E aí a gente vai estudar o melhor formato. Mas a ideia é que seja uma ação perene. Maravilhoso, isso é muito bom, isso acrescenta bastante para com o trabalho do terceiro setor na nossa cidade, né? Como a gente já falou, impacta a economia, impacta a cidadania, impacta em questão de ética, porque se tornando exemplo, elas vão impactar a vida de outras pessoas dentro de casa, outras pessoas que às vezes é a verdadeira questão, né? Por trás das problemáticas da vida de uma mulher e tudo mais. Inclusive, né, eu queria falar que a gente está com um podcast novo, a gente provavelmente vai divulgar nele várias ações de vocês, que é o Pode Dar, né? O Pode Dar é um podcast de mulheres para mulheres aqui da cidade, né? O primeiro volume sai essa semana, se já não saiu, porque a gente fazia ao vivo, agora faz gravado, eu não sei quando, o Delta T tá todo bugado nas minhas contas, né? E ainda no universo das mulheres, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda pro patrocinador, pra puxar saco. Tá certo. Né? A Ouro Mil é a grande patrocinadora que apoia os nossos programas, inclusive de tabela ajuda esse programa a acontecer. A gente fez um programa com a Alexandra que ficou muito bom, ficou muito rico, ela viu várias experiências super da hora, ela é muito cabeça. Empoderadíssima. Nossa, ela foi do Conselho da Mulher Empresária há muito tempo, ela tem uma mente pra frente pra caramba, né? Então, são uma mulher empresária, somente super pra frente, tá super ligada no mundo feminino também, ela ajuda o nosso projeto aqui, né? E então, é isso, que se você pudesse dar um recado pro público feminino no geral, o microfone é seu. Não, eu acho que é uma coisa só. Mulher pode. Mulher pode. Mulher é poderosa, mulher do empoderamento, mulher pode. Pode tudo, inclusive fala não. Nossa, principalmente eu diria. Uma vez eu assisti um documentário, a Jane Fonda, ela é uma atriz, já senhorinha, mas ela sempre foi sufragista, ela revolucionária, essa mulher vai nas passeatas, super engajada. E um dia ela falou uma frase, nesse documentário ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Não é uma sentença completa. Tipo, não é não porque, não tem justificativa, não é não. Você não tem que justificar nada. Nossa, isso é verdade. Não é uma palavra, é uma sentença completa. Não tem continuação essa frase. Não tem uma vírgula, não tem uma reticência, não tem nada. Não é não, acabou. Então, a mulher tem que entender isso. Que o sim é pra ela e o não também é. Muito fundamental esse recado final, né? Não é meu local de fala, mas eu diria também na verdade, não vou usar a fala minha. Eu vou deixar o recado final que foi da Alexandra também, que a gente citou aqui. Ela fala no final do programa, já dando um spoiler, porque o programa foi lindo, que se ela pudesse dar um recado para as pessoas, né? Direcionando agora para as mulheres, se amem primeiro. Se amem. Antes de tudo, né? Eu gosto muito da metáfora do avião, que cai as máscaras de gás, né? Isso.
Se você for salvar o amiguinho, você vai morrer. Então, o amiguinho vai se tocar que você morreu, não vai conseguir pôr, vai morrer também. Morre todo mundo. Se salva primeiro. Isso. Salva o amiguinho Isso. depois. Então é o mesmo com o amor. Eu acho que a sociedade coloca várias dificuldades uma mulher amar a si mesma, né? A psicóloga falou isso pra mim, não tem nada a ver. Tem a ver com religião, mas mais com religiosidade do que religião, né? Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. A referência é você. Como a você primeiro. Porque só quem gosta de você vai saber tratar o outro. Porque a gente trata o outro como a gente se trata. Né? Se a gente se trata ruim, lixo, aceitando qualquer coisa, a gente vai tratar as outras pessoas da mesma forma. Mas se a gente se trata bem... Então, assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Você é a referência, você é a base, você primeiro. E pressupõe o amor a si mesmo, né? Eu costumo questionar tudo que eu leio, né? E eu li a Bíblia. Eu hoje não sou exatamente cristão, né? Eu tô bem resolvido com Deus, mas eu sou cristão. Mas eu li a Bíblia de capa a capa e vários questionamentos, dentre eles eu tinha esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eu questionei uma vez, inclusive eu era coroinha na época, pro padre. Falei: se eu for masoquista, então... Você quebrou toda a beleza dessa frase. O padre olhou pra mim e falou assim... Vai embora, menina. O padre foi bem sábio. Ele falou: metaforicamente, a dor é algo ruim, é algo que você não faz pra quem você ama. Amar o próximo como a ti mesmo pressupõe que você ama a ti mesmo. Portanto, você não machucaria a ti mesmo. Ah, legal. Aí, aquilo que o meu questionamento tomou um chutão no meio do... Toma essa, você verdade, que lute. É verdade. Eu lembro que eu questionava bastante. Algumas das coisas o padre só ria assim, em silêncio. Mas outras ele me instruía, né? E essa me marcou também. Assim como a frase, também outra frase que me marcou, Deus está no meio de nós. Ah, Essa eu vou deixar no ar pra vocês refletirem. Mas ela é totalmente diferente do Deus estar acima de qualquer foda-se. Não é verdade? Verdade. Porque qual Deus está acima de quê? Não, agora se você compreende, Deus está acima de nós, assumir respeito ao próximo é muito mais fácil. Porque seria respeito a Deus. Então parte daí. Então é isso. Com esse recado lindo do final e todas essas informações, foi um programaço, né? Fico muito feliz de poder compartilhar essa pauta. Infelizmente a Aline não pôde vir, ela tem muita propriedade para falar, mas ela completamente vai compartilhar tudo sobre o universo feminino que ela sabe no Pode Dar, então fiquem ligados. Se inscreve aqui, comenta o que vocês acham e compartilhe com todas as pessoas, mulheres, homens e os outros também, todos.